Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. A alma compreende que há momentos de descanso e momentos de luta. Por sua vontade, ela estaria sempre com Deus. Essa alma é como um cavaleiro exercitado na batalha. Percebe de longe onde está escondido o inimigo e está pronta para a luta. Ela sabe que não está sozinha. Deus é a sua força. Diário de Santa Faustina, 890. Canta, fala com Deus. Tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás Diário de Santa Faustina, 890. Antes mesmo de fazermos o sinal da cruz, eu quero lançar para você que está acompanhando pelo lindo e belo rádio, aplicativo, talvez rezando pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. A alma compreende que há momentos de descanso e momentos de luta. Qual é o momento que você está vivendo?
Qual é o momento que está vivendo, de descanso ou de luta? Como é que está o início do seu ano? Como é que fevereiro começa para você? Lutas ou tempos de refrigério? É com essa palavra que nós iremos rezar o terço da misericórdia do dia de hoje. Boa tarde, Antônio. Deus te abençoe. Boa tarde, Diácono Melquisedeque, a sua bênção. Boa tarde, queridos ouvintes e amigos da família Catedral. Estamos aqui reunidos para mais um terço da Divina Misericórdia. E, Diácono, já colocando aqui algumas das intenções, né? Marcelo Freitas, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Del Castilho, Lucinda Inácio, Incuito e Família, pela vida de Marlene Botelho, pela saúde de Adriana Pereira Oliveira, que exatamente nesse momento, às 3 horas da tarde, está fazendo uma cirurgia da sua tireoide hoje. Que pela intercessão de São Brás, o Senhor livre e sare esta irmã. Amém. Pela saúde de Lúcia Lena e família, Júlia Lima Marques da Silva, pelas intenções de Antônio Carlos, Duque de Jesus, do bairro de Santa Cruz, Areia Branca, pelas intenções de Rosângela, Cristina Martins e Cláudia, Edmilson Pio Sabino, Ângela e Marco Antônio. Ação de graças pela vida de Avani Albuquerque de Souza, pelo dom da sua vida hoje, que está fazendo aniversário. Parabéns. Meus parabéns, minha irmã Avani. E pedimos aqui pelos falecidos, pelas almas de Enísio Fenite e Iara Alves Ribeiro. Também pela alma de Sebastião Andrade, falecido ontem. E por todas as almas do purgatório e por cada um de vocês que estão nos acompanhando pelas ondas da rádio FM 106,7. Entregamos todos os pedidos de vocês agora a Jesus Misericordioso e também entregamos todos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Catedral, YouTube da Web TV Redentor e Instagram da Rádio Catedral. Diácono 890 do Diário de Santa Faustina, a última frase: Deus é a sua força. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando a cruz de Cristo, sua paixão e morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeira dezena do terço da Divina Misericórdia. Como disse o próprio Senhor a Santa Faustina, a alma compreende que há momentos de descanso e momentos de luta. Nós oferecemos esta primeira dezena por todos aqueles que talvez agora rezando conosco ou que nós conhecemos e sabemos que estão vivendo momentos onde
o desespero visitou, o limite do suportar realidades e circunstâncias. Pessoas que porventura estejam vivendo um luto agudo que murcha o coração com tanta rapidez e tem levado até mesmo a maus pensamentos. Pessoas endividadas e que o desespero tem chegado muito próximo. Pessoas que foram abandonadas e que talvez estejam vivendo a proximidade do desespero. Por aqueles que estão desesperados. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uma mulher rezando conosco. Você deu à luz há poucos dias e você foi literalmente abandonada pelo seu cônjuge. Dias antes do parto acontecer, você viu tudo acontecer sozinho. Isso tem sido para você uma grande chaga no meio de um tempo de tanta felicidade. Santa Faustina diz nesse diário 640 para você: Deus é a sua força. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uma casa rezando conosco. O desemprego já está há algum tempo e as aulas do seu filho retornaram. E vocês dois, pais, estão totalmente apreensivos. Como honraremos desempregados? Deus é a sua força. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. O corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Nesta segunda dezena do texto da Divina Misericórdia, hoje eu tive uma notícia no meu ambiente de trabalho. Um irmão que há 2 anos vinha lutando contra um câncer no pulmão
E neste sábado, ele recebeu um diagnóstico de total cicatrização. Louvado e agora seja Deus. Só precisa do acompanhamento natural. Nós oferecemos esta segunda dezena por todos aqueles que estão enfermos, mas de forma especial, enfermos graves. Enfermidades que roubam o sono, arrancam a alegria e a paz. Enfermidades que lançam no poço mais profundo de uma depressão. Doenças que levam ao isolamento e ao desejo de sequer dialogar com pessoas que amam. Amado Jesus, do alto da vossa cruz jorrou o sangue e a água. Imploramos que agora esta água e este sangue visite estes enfermos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Diácono, eu quero colocar nessa segunda dezena uma irmã aqui que eu não vou falar o nome, mas ela está respondendo aqui no Facebook da rádio. Eu estou nesse desespero de pagar as dívidas de agiota. Jesus, eu confio em vós. Então, irmã, não estou falando o seu nome, mas você que está nos acompanhando sabe que é com você que o Senhor Jesus está falando, né? E o Senhor hoje trouxe para você essa resposta. Confia no Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Sei, Ele sabe. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços teus, Senhor, nos braços teus. Diácono, boa tarde, acompanho o terço do carro. Necessito de orações para minha vida financeira. Eu dependo do carro para trabalhar e eu recebi um e-mail, uma mensagem eletrônica de que tenho que entregá-lo amanhã, porque a minha dívida é muito alta. Eu tenho um filho que é de espectro autista e não sei como farei para levá-lo às terapias. Amado Jesus, as dívidas precisam ser solucionadas. Não há injustiça. O dono do veículo não está recebendo. Não é isso que estamos falando, Senhor. Mas nós estamos pedindo ajuda. Intervém na vida deste pai.
abre uma porta que a gente sequer está vendo ela existir. Senhor, nas tuas mãos, como está no livro do Apocalipse, estão as chaves que abrem e ninguém mais pode fechar, e que fecham e ninguém mais pode abrir. Eu peço essa chave de abertura de portas para este Pai. Que o Senhor possa agir e que não falte de forma alguma o necessário nessa casa, nem tampouco condições para levar seu filho às terapias que são necessárias. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E, diácono, antes de você chamar a ouvinte que já está na linha, eu quero entregar aqui alguns irmãos do Facebook da rádio, que estão rezando agora conosco. Mauro Souza, Luzia Aguiar, Margarida Tavares, Cleide Wilson Pato, Maria Alice Jesus, Nasa Rodrigues, Thaís Gomes, Lúcia Meneguzzi e Maísa Vitorino. E muitos outros que nos acompanham nesse momento. São 142 pessoas ao vivo aqui pelo WhatsApp. Nós não conseguimos falar o nome de todos vocês, mas todas as intenções de vocês estão sendo entregues agora a Jesus misericordioso. Pelo casal Marisa e Sérgio e suas intenções, rezando por Adriana Araújo, lutando contra o câncer, rezando ainda pelo Rodinei e pelo Padre Júlio, da Diocese de Duque de Caxias, e por todos aqueles que agora, no silêncio de suas orações, não têm como enviar a mensagem. A alma compreende que há momentos de descanso e momentos de luta. Vamos ouvir? Eu acho que temos alguém do outro lado. Boa tarde. Boa tarde, Melk. Sua bênção. Deus te abençoe. Para chamar de Melk, deve ter bastante intimidade. Com quem eu falo? Com quem eu falo? É Rosa, mãe da Dayana. Mulher de Deus. Na paróquia. Deus te abençoe muito. Penha, né? Fizendo texto pelas mulheres. Graças a Deus, amanhã a gente está lá com a adoração santíssima. Pela família também na Penha, né? É verdade. Rosa, você tem alguma intenção particular que você queira apresentar, menina? Tenho sim a minha saúde, que eu estou sofrendo muito do joelho. Peço pela família Silva, Ribeiro, Oliveira, Pereira, Lacerda, Castro, Cardoso e Bittencourt. Amém. Já você está colocando aí tantas famílias, eu vejo isso como inspiração. Quem está rezando pela rádio, pelas redes sociais, agora rezar pela sua família como um todo, não mais aqueles que estão em casa apenas, mas talvez tios, sobrinhos, afilhados, parentes que estão em outros municípios, bairros e até mesmo fora do Rio de Janeiro. E peço pela minha paróquia, né, que eu sou da paróquia Santa Bárbara, Santa Cecília, Padre Vitor Hugo e o vigário Alcinei. Rezamos. Todos os diáconos. Rezamos por muitos, eles. não dá para ficar falando o nome de todos, mas o senhor entende, né? Claro, o nosso tempo, a nossa hora e o nosso momento. Então vamos juntos. Peço pela sua família, a família do Senhor também. Obrigado, minha filha. Precisamos. Pela sua luta, mas a vitória é certa na nossa vida, né? Nosso bairro e o mundo inteiro que está precisando de muita oração. Última frase do Diário de 890 de Santa Faustina. Deus é a nossa força. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Você começa, Rosa. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Deus te abençoe, Rosa, abençoe todas as intenções que você apresentou. Amém. Todos os locutores. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Você é amado, você é querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. E ele te fala: restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. A alma compreende. Ela compreende. Uma alma que está unida a Cristo Jesus. Que há momentos de descanso e momentos de luta. Eu acho que nós temos alguém para rezar essa quarta dezena conosco. Boa tarde. Boa tarde, Diácono Melquisedeque, sua bênção. Deus abençoe. Com quem eu tenho o privilégio de falar? Eu estou falando com a Edneide Monsores, aqui de Vigário, da paróquia Santa Bárbara, Santa Cecília. Coisa boa. Deus te abençoe, Edneide. Como é que você está? Amém. Tô bem, é uma alegria muito grande falar com o senhor. A gente tem boas lembranças do senhor na nossa paróquia. Todas as vezes que o senhor, junto com a sua família, emprestou seu ombro para nós, no momento de dificuldade da paróquia. Somos muito gratos por sua vida e sua família. Quando que o padre Francisquinho passou por aí? Você lembra? Olha, Cid, eu estava lembrando dele, mas eu não lembro do dia. Lembrando dele justamente da Bíblia, né? Eu estive, a primeira vez que eu estive aí foi a convite dele, viu? E aí já vieram tantos outros, no período do padre Klepler, com uma frequência um pouco maior. Eu todos nas minhas orações. Ai, coisa boa, com o nosso querido padre William e agora o padre Vitor Hugo. Que bom. Edneide, você tem alguma intenção que você queira apresentar agora? Sim, agora eu quero me uno junto com a minha paróquia, que está todos hoje agora rezando diante do Santíssimo por tudo que está acontecendo no nosso bairro, pela paz. Me uno a todas as mulheres da misericórdia que se encontram na paróquia rezando pela paz do nosso bairro, pela paz do Rio de Janeiro, né? E também quero entregar a minha sobrinha que está aniversariando hoje, o nome dela é Sabina. Deus possa abençoar a vida dela. Entrego a minha família Monsores Costa. Entrego toda a paróquia Santa Bárbara Santa Cecília e a adjacência. E aqui eu quero fazer uma entrega também. Uma senhora que eu trabalho com ela, que mora em Cordovil, Dona Erenita e família, ela é da São Sebastião de Lucas. Dona Erenita é uma pessoa maravilhosa, ela tem 97 anos, lúcida, com certeza essa hora ela está ouvindo o texto. Ô, Dona Erenita, um beijo, nossa oração e bênção. Ela é uma bênção na paróquia, da paróquia São Sebastião de Lucas, e ela também ama muito vocês que são da São Rafael, né? Ela tá sempre lá na festividade. Ai, coisa boa, coisa boa. 97 anos. Edneide, você apresentou como uma intenção muito particular pela paz. Amado Deus e Pai, essa cidade que traz o vosso filho no alto de uma rocha para dizer que ela tem dono. É bem verdade que a gente tem visto crescer
a violência, a tristeza por causa da ausência da paz. Em teu nome, nós pedimos agora, Príncipe da Paz, traz a paz àqueles lugares onde o risco tem sido um pouco maior, onde as dores têm sido mais agudas. Senhor, olhando com os nossos olhos humanos, a gente diz e muitas vezes pensa, não há mais jeito. Nós somos da esperança e neste ano, onde caminhamos com ela, de mãos dadas, suplicamos a vossa paz, junto com a Edneide. E você, ouvinte, qual é o seu bairro? Reza por ele agora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Você começa, Edneide. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus te abençoe, Edneide. Um abraço grande. Fique com Deus e Nossa Senhora. Agora eu falo o texto do YouTube. Eu posso declarar Você é livre. Presença forte em mim. Eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro. Obrigado, Senhor. Verdadeiramente livre nós somos. Aliás, sua palavra um dia ecoou sobre essa terra dizendo: se o Filho do Homem vos libertar, sereis inteiramente livres. Unidos a ti, essa liberdade é possível. O evangelho de hoje mostra esse endemoniado Gerazeno que dormia e vivia no cemitério, morto num lugar de morte, e se tornou livre. Diz o texto sagrado que em perfeito juízo, ou seja, o Senhor o equilibrou por inteiro, e nós rezamos agora: dá-nos, Senhor, esse erguer-se da fé ao ponto de nos tornarmos livres
abandonados à vossa vontade, livres de apegos, livres dos maus desejos, vencedores das más paixões e inclinações, Senhor, simplesmente livres para te amar e te servir onde o Senhor nos colocar. Antônio, temos outras intenções, certo? Sim, diácono, temos aqui agora 222 pessoas ao vivo pelo Facebook e eu quero rezar pela vida de Marcelo, pela empresa Escolha Certa Shop, uma pessoa que pede a cura do seu pai, que se encontra na UTI, seu Antônio Pinheiro Lima. Também pela vida de Andréa Santos, Iracema Timóteo dos Santos, Detinha Abençoada, Welgita Andrade e Maria Almeida, Vera Lúcia, Sandra Nascimento, Leila Florido, Sandra Nascimento, Rosa Lovati da Silva e muitos outros que nos acompanham agora pelo YouTube da Web TV Redentor. Estamos entregando todas essas intenções agora a Jesus misericordioso. E nessa última dezena oferecemos a misericórdia divina àqueles que sofrem de doenças emocionais, pânico, medo, crises de ansiedade, irmãos e irmãs que talvez já estejam fartos de medicações sem efeito, não têm conseguido enxergar o efeito. A paciência pedimos agora. Não é hora e não é tempo de desistir, jamais, do acompanhamento clínico, médico. Mas nós agora cobrimos com a fé e com a força da oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Um homem esperando a notícia de seu advogado. Uma causa na justiça que já há anos e hoje, esse dia 3, quando o judiciário volta a funcionar no Rio, essa semana você vai receber esse telefonema de seu advogado. Amém. Você vai ouvir essa resposta. No seu coração guarde e continue rezando. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você está trazendo a paz a uma mulher que está vendo a sua casa numa confusão absurda por causa de um carro. Uma confusão, uma discussão, filho que não se entende com o pai, pai que ofende aos gritos. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uma mulher que está profundamente decepcionada com seu padre. Algo lhe foi pedido por ele e você não está compreendendo, porque você só está olhando para o momento presente. É para o seu bem. Concorrerá para o seu bem. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós
e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. A alma compreende que há momentos de descanso e momentos de luta. Por sua vontade, ela estaria sempre com Deus. Essa alma é como um cavaleiro exercitado na batalha. Percebe de longe onde está escondido o inimigo e está pronta para a luta. Ela sabe que não está sozinha. Deus é a sua força. Diário de Santa Faustina, número 890. Depois você leia, reza um pouquinho. Se você vive tempos de luta, assim acontece. Se você vive tempos de bonança, assim também acontece. Mas em ambos, Deus sempre está presente e Ele sempre é a nossa força. Que o teu mês de fevereiro seja ricamente abençoado pela presença de Deus. Ele que já começa com a festa da apresentação do Senhor, ontem celebrado. Hoje pedimos a intercessão de São Brás por nós e nossas famílias e pedimos, é claro, por todas as intenções que trazemos. Ao iniciar o mês aqui na nossa rádio, sempre trazemos aquilo que é próprio da nossa meta. Nós sequer conseguimos chegar a 80%. Isso significa o quão mais apertadas nossas mãos precisam caminhar ao longo deste mês de fevereiro. Há pouco mais de uma hora, logo que eu cheguei aqui, eu encontrei a Rita. A Rita é uma santinha e trouxe o seu netinho Bernardo para conhecer a rádio. E rezamos aqui, Rita, pelo seu irmão Miguel, que está em Belo Horizonte. A Rita que encontrou na rádio a amizade, a fraternidade e uma forma também de servir a Deus com alegria. Irmãos e irmãs, a semelhança da Rita, que já passaram dos 90 anos, como no Evangelho falava de ontem, da profetisa Ana e do velho Simeão, homens e mulheres que com seus bens aguardam a manifestação de Jesus, luz do mundo, e é claro, com suas posses também nos ajudam. Se você está ouvindo aqui e se esse momento de fé, ele te trouxe algum benefício e você acredita e você confia em tudo que você ouve e participa aqui na rádio, eu estendo a mão para você. Liga para cá, pega a nossa chave Pix, pega os nossos dados. Se você tem um pouquinho mais de idade, peça seu neto, seus filhos. Não se preocupe com os valores, se preocupe apenas com a nossa capacidade de juntos continuarmos anunciando Jesus Cristo. O evangelho de hoje fala de um endemoniado que depois que ele foi liberto, ele foi anunciar Jesus na Decápole, 10 cidades. Aquele homem que antigamente, numa vida passada, ele era totalmente contrário à vontade de Deus. Ele agora é usado por Deus para levar a mensagem do evangelho. Que tal, por meio da Rádio Catedral, a gente nesse mês de fevereiro, um pouquinho mais junto e talvez um pouquinho mais solidário, a gente possa atingir a nossa meta. Só existe um jeito: a sua participação. Obrigado por nos ajudar em janeiro e vamos juntos em março. Liga para cá, fala conosco. Se você já tem os nossos dados, faça aí do seu jeito e da sua forma. E muito obrigado. Vou dar a bênção pedindo a intercessão de São Brás. Quero crer que Madureira, Campo Grande, onde temos paróquias dedicadas ao nosso querido bispo e mártir São Brás, estão em festa nestas horas, rezando muitas vezes até mesmo por nós, demais fiéis da arquidiocese e de outras arquidioceses vizinhas que nos acompanham. Mas eu quero terminar pedindo a você, leia o Diário de Santa Faustina, o finalzinho dele, o número 890. Tem dia de descanso e tem dia de luta. A gente só tem que escolher com quem a gente vai andar nos dois. E nos dois, nós queremos andar com Jesus Cristo. Antônio, obrigado pelo carinho do convite para a gente estar juntos. Amanhã, às 15 horas, aqui estaremos mais uma vez. E certamente o que você está escutando agora, você vai escutar todos os dias às 15 horas. Uma intercessão fervorosa, a misericórdia divina, mas também uma solicitação de auxílio para com a nossa rádio, que não tem rosto, porque o rosto é a nossa arquidiocese. A nossa rádio é você, somos nós, nossos sacerdotes, nossos bispos
e todo o povo de Deus. Diácono Melquisedeque, muito obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos aqui com o Padre Glilson Gomes e na segunda-feira que vem, véspera de Nossa Senhora de Lourdes, eu e o Diácono Melquisedeque e a cantora Maíra Jaber estaremos lá na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel. E você é convidado a estar lá conosco também na segunda-feira com o Diácono Melquisedeque. Amém. Claudinha tá aqui operando. Fala alguma coisa, sua voz é tão bonita. Nem que seja só boa tarde. Boa tarde, o senhor é muito gentil, viu? Claudinha é um doce. Ela tá aqui, de alguma forma, suprindo a ausência do Ricardo, que tá de férias. A gente mexeu um pouquinho na grade dos nossos locutores. A Claudinha. O Ricardo Franco tá todo dia. Hoje de manhã ele não tava e eu brincava com o Robson. O Ricardo é ministro do STF, ele tira férias de 60 dias e toda hora ele tá de férias. Aí eu brinquei com ele, já falei com ele hoje, tá lá junto da mãezinha dele. Ele até pediu oração pela dona Sônia Franco e a Andréia Franco, que é a irmã dele. Rezamos por elas e rezamos pelo Ricardo, que tá lá gozando daquilo que é um bem maior, né? A presença de mamãe é sempre algo diferente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do bispo e mártir São Brás, sobre você, sobre a tua família, e te livrando de qualquer mal que possa atingir as suas pregas vocais, a laringe, a traqueia, a faringe, a sua garganta. A bênção de um Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus, fique na paz. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,